E aí galera, Lucas aqui e eu vim fazer esse vídeo para explicar como eu estudaria a base da física para o OBF. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa de uma boa base em matemática, que não é difícil, você não precisa procurar, não precisa saber cálculo, não precisa saber derivada, não precisa saber integral, não precisa saber nada disso. Você precisa do básico, das 4 operações, resolver um sistema, equação de primeiro, segundo grau, com letra, né, com incógnita, porque você vai usar muito isso. Você não pode errar, porque às vezes você acaba perdendo um ponto que você precisa pegar uma medalha para passar para a terceira fase, para a segunda fase. Você tem que ter a base da matemática. Para pegar a base, você pega ali, você pega um assunto, você resolve questão. Resolvendo questão, geralmente você consegue melhorar a sua base, só que você tem que ter isso em mente. Se você acha que sua base está fraca em algum assunto, você pega umas questões, você vê umas aulas no YouTube, até você realmente achar que sua base está forte. Porque se você começar a estudar para física mesmo, da OBF, que é uma Olimpíada difícil, que ela é aprofundada nos assuntos, você vai se perder, vai se embolar, você vai perder tempo e você às vezes vai pular etapas, porque você não pode pular etapas. Primeiro você tem que ter o básico da matemática, a base. Pronto, agora que você já tem a base da matemática, agora você tem que ter a base da física. Ao contrário do que muita gente pensa, a OBF não é uma prova muito conteudista. Quando eu falo conteudista, tipo, você não precisa saber nenhum teorema de 1500 que ninguém nunca ouviu falar, ou algo muito à frente que você vai ver na faculdade, não. A prova do BF, ela é dividida em 3 níveis. Primeiro nível, que é o 8º e 9º ano. Segundo nível, que é o 1º e 2º ano. E o terceiro nível, que é só o 3º ano. Então, se você está no nível 1, você não vai ver nada que esteja além dos conhecimentos do 8º e do 9º ano. Você precisa do quê? Você precisa da base. Se você não tiver a base, você não vai conseguir passar. A mesma coisa de matemática vem com física. Você precisa saber o básico. Para você saber o básico, tem muitos caminhos. E o melhor deles, que eu acho, é coleção de livro. Tem várias coleções, tem tópicos de física, tem física clássica, tem outros. O que eu tenho aqui é o física clássica. Esse aqui é mais um módulo para quem está no nível 2 ou nível 3, porque o nível 1 ele não vai cair termologia, nem óptica, nem ondas. Você vai precisar só, provavelmente, do módulo 1, que ele cai em mecânica e cinemática. Esses livros daqui eles vão te dar a base, você não precisa mais que isso. Depois que você pega o livro, lê ele todo, faz as questões e tal, você já pode dizer que tem uma base. Você vai ter uma base quando? Quando você abrir esse livro aqui, é uma página aleatória, pegar uma questão dessa aqui, que ela vai falar de óptica, essa questão aqui de óptica, e você resolver essa questão, você conseguir resolver ela. Se fizer isso umas 3, 4 vezes, 5, é porque você já tem a base. Você tem a base. Pronto, eu tenho a base, o que é que eu faço? Como eu disse, você não precisa de muito mais coisas, não precisa de muito mais conteúdo. Você agora vai fazer questão. Você vai fazer questão. Você tem que fazer questão. Você vai pegar a prova antiga, vai fazer questão. Vai pegar a prova de vestibular, vai fazer questão. Vai pegar a ficha da internet, vai fazer questão. Você tem que fazer questão. E como você já tem a base, não adianta você fazer qualquer questão besta. Você pega uma questão besta de óptica e você só tem que... Ele te dá tudo, só pede foco. Você não vai fazer isso, irmão. Você tem que precisar pegar uma questão que ela aprofunde, que você quebre a sua cabeça tentando fazer, porque a prova do BF é isso. Você vai ter os conteúdos e você vai ter que raciocinar para conseguir resolver essa questão. Porque geralmente são questões complexas, que tem muitos e muitos fatores que, tipo, você só consegue pegar isso fazendo questão. Fazendo questão, não tem como cortar caminho, não tem como pular etapa, você tem que fazer questão. Você pega a base da matemática, pega a base da física e começa a fazer questão. Faz questão, faz questão, faz questão, faz questão. Se você fizer meio mundo de questão, não tem o que te pare na prova, irmão. Não tem, pô. Porque você já vai ter a base, você já vai ter a questão, você já vai ter experiência. Faça a prova e amasse. Por exemplo, essa questão aqui, ela envolve energia cinética, energia potencial gravitacional, como também variações de temperatura, no caso calorimetria, termometria, calor específico e tal. E aí você pensa, você estudou calorimetria pelo módulo do Física Clássica, e aí você não fez questão, você vai fazer a prova. Ele não vai te dar só o calor específico, a massa e a quantidade de calor, a quantidade de energia, e ele vai pedir a variação de temperatura. Não, ele vai te dar uma questão complexa toda, que envolve tudo. Essa questão aqui mesmo, você tem que pegar a energia dissipativa, que dissipa pelo freio que ele dá aqui, ele dá o eixo, ou dá o raio, ele dá o tamanho da rampa, a altura da rampa, ele dá o calor específico, e ele quer que você descubra a variação de temperatura dos discos, considerando que 60% da energia mecânica dissipada seja convertida. Então, uma questão dessa não é só você pegar e colocar na fórmula. Você tem que saber, você tem que pegar o quanto de energia de potencial gravitacional que ele tinha aqui, somar com a energia cinética, no caso igual a energia cinética que ele vai ter no final, considerar que 60% foi dissipada, e aí você pega aqui esse 60%, vai para a variação de temperatura dos discos. Tipo, é uma questão muito mais complexa do que seria se você apenas tivesse os dados.
Você tem que treinar essas questões, você tem que fazer essas questões, você tem que pegar provas antigas e resolver essas questões para você criar uma casca, para você pegar uma bagagem, para você ter experiência e quando for fazer a prova você não ficar perdido. Outro assunto que é importante ressaltar é que você tem que saber fazer a resolução das suas questões de forma clara, para o corretor entender que você sabe do assunto. Por quê? Pô, você sabe o assunto lá, você faz a questão, só que você faz tudo embolado. Você faz uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, o corretor não vai entender. Ele não vai entender que você sabe aquela questão. Você tem que demonstrar para o corretor que você sabe fazer aquela questão, que você entende, que você tem um conhecimento, que você entende daquilo e que você conseguiu achar um resultado por meio de conclusões que estão corretas. Você não pode só tacar lá o resultado, porque tem as fases. A segunda fase e a terceira fase, que elas são questões que não são fechadas, são questões abertas, que você precisa demonstrar sua resolução. E aí o que é que você tem que fazer? Você tem que deixar ela clara. Tem que deixar ela clara. Você coloca, ó, tem mais de uma letra, tem letra A, B e C, você faz a letra A, letra B, letra C, e você coloca uma ordem, uma linha de raciocínio. Se precisar escrever, você pode escrever. Você escreve, ó, tal coisa acontece porque tal coisa. Você pode escrever, você tem que demonstrar para o corretor que você sabe. É isso o mais importante, porque às vezes chega uma segunda fase da vida, que é a primeira fase que as questões são abertas, e aí você acaba por perder uma vaga na terceira fase, porque você sabia do conteúdo, você soube chegar à resposta, só que o corretor não gostou da sua resolução e não te deu a nota máxima. E aí você acaba por perder um ponto que seria importante para passar para a segunda fase, para passar para a terceira fase, e por coisa besta, que foi só porque você não organizou seu raciocínio direito, por uma coisa que você sabia. E aí, como é que eu treino isso? Pô, você faz questão, mano. Depois que você tem a base, todo o resto você resolve fazendo questão. Faça a questão. E aí você pega questões que são abertas e você responda como se estivesse resolvendo na prova. Pegue as provas antigas do OBF, responda como se fosse de verdade. Não é para você só dar o resultado não, você realmente escreve. Você faz o que eu falei, ó. Isso aqui acontece por causa disso. Você escreve, você demonstra seu raciocínio. Porque você vai treinando. Você tem que treinar. Para quando você chegar na prova, você botar tudo que você sabe e você conseguir explicar isso. Até porque você vai aprender a fazer isso de forma rápida, porque não adianta você saber explicar o seu conhecimento e você demorar 1h30 para você fazer uma questão que é básica. Você fica preso, tipo, você sabe a questão, você sabe qual é o resultado, e aí você fica preso na hora de explicar. Já me aconteceu várias vezes que eu sabia a questão, eu sabia o resultado, eu sabia como chegar, só que por não ter treinado essa parte, eu demorava para explicar que eu sabia. E quando você treina isso em casa, você não tem mais isso, porque você já aprendeu, você já entendeu como que você explica, como que você faz pro corretor entender. E é isso, galera, é isso que eu faria se eu quisesse começar a fazer o BF a partir de agora. Sem pular etapas, tem que fazer uma coisa de cada vez. O primeiro que eu falei da matemática, física, resolução de questão, faz prova antiga, come a prova antiga, faz tudo que vai dar certo, irmão. Então, pô, se inscreve aí, pô, dá o like se você quer que eu poste mais conteúdo como esse, se eu poste mais vídeos. É bom até para você seguir alguém, se você está fazendo essas provas, que está fazendo a prova junto com você, que está estudando com você, que está ali, que vou postar o que eu achei de tal prova, que você vai ver que você também fez, que está junto com você nessa, porque eu acho que o mais legal é esse, pô, criar esse canal para isso, porque eu sempre gostei disso e eu nunca achei ninguém que eu pudesse falar, pô, esse aí tá no mesmo bar que eu. A gente tá fazendo a mesma prova, a gente tá vendo o mesmo conteúdo, tá passando as mesmas dificuldades. Se eu fiz uma prova difícil, ele também fez. Então segue aí, pô, se você gostou, se você quer que eu poste mais vídeos, se você quiser, posta no comentário aí um vídeo que você quer que eu faça, se eu explique melhor a prova, que eu faça uma questão, tal, estamos juntos, irmão. Valeu!